Aê, trem doido, vamos lá. Aula 2, princípios do direito penal. Primeiro princípio que nós vamos... Primeiro a gente tem que entender para que serve o princípio, né? A gente teve a aula de direito constitucional falando sobre os princípios fundamentais. Princípios são as bases, os alicerces, que servem para o quê? Para várias coisas. Serve para preencher lacuna legal, serve para o que mais? Serve como vetores de interpretação e também servem como normas, tá? Então vamos lá, vamos falar dos princípios aqui do direito penal, de princípios do direito penal, olha só. Primeiro princípio que nós vamos falar, princípio da legalidade penal, que está descrito aonde? No artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º da Constituição, que fala que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, aí eu tenho o princípio da legalidade penal, que ele vai ser dividido em outros 3 princípios. Ó. Princípio da anterioridade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia reserva legal, não é isso? Cominação legal. E isso aqui também eu posso chamar do princípio da tipicidade. O crime tem que estar tipificado, tem que ter o modelo do crime lá na letra da lei. Se não tiver o meu modelo de conduta, se ele não se enquadrar, se não houver tipicidade, eu não respondo pelo crime. Como, por exemplo, matar alguém. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Não é isso? Exigir para si ou para outra em vantagem indevida. Correto? Então, eu estou falando do que aqui? Estou falando justamente da tipicidade ou reserva legal. Lembrando que esse princípio se aplica de forma absoluta. De forma absoluta nas normas penais incriminadoras. Beleza? Se aplica de forma absoluta nas normas penais incriminadoras. Por quê? Porque a norma penal incriminadora tem que ter o preceito primário e o secundário. Lembra disso? Preceito primário é a descrição da conduta do tipo penal e o secundário é a pena. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Correto? Beleza? Vem comigo, Douglinha. Vem comigo, Douglinha. Não se vá, guerreiro. Fica entre nós. Aí eu tenho agora o princípio da individualização da pena. O Código Penal fala que quando vários agentes concorrem para o mesmo crime, cada um responde conforme a sua culpabilidade. Então eu tenho que aplicar aqui também o princípio da proporcionalidade. Quanto maior a efetiva participação, maior vai ser a pena. Não é isso? Então é o princípio da individualização da pena. Eu tenho também o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Como assim, retroatividade da lei penal mais benéfica? Artigo 5º da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Então, ou seja, lembrando que, pelo princípio da segurança jurídica, lei não retroage. Então, como é que funciona? Eu tenho uma lei, assim que eu tenho uma nova lei, ela automaticamente ela é revogada, ela não vai retroagir. Mas o que acontece? A lei penal, por se tratar dos bens jurídicos de maior relevância e por se tratar também das sanções mais duras do ordenamento jurídico, ele abre essa brecha aí que a lei penal pode retroagir, salvo em benefício do réu. Com algumas exceções, como a súmula 711 do STF, que nós vamos falar mais para frente, tá? Aí eu tenho princípio da pessoalidade da pena. A pena não pode passar da pessoa do condenado, salvo se for efeito civil de reparação de dano, conforme também diz o artigo 5º da Constituição, beleza? Aí nós temos princípio da humanização das penas, cuja base é a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana que foi elevada de princípio para fundamento da República Federativa do Brasil. Então, é um dos princípios de maior importância no ordenamento jurídico brasileiro. É um dos mais aplicados aí nas decisões e julgados do STF. Humanização das penas é quando o artigo 5º lá fala o seguinte: não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarado, pena cruel, trabalho forçado, pena de banimento. Então, tudo isso é proibido com base em o quê? Na dignidade da pessoa humana, beleza? Tranquilo? Então, é outro princípio. Vem comigo, Douglinha. Uou! Vamos lá. Proteção exclusiva de bens jurídicos. Esse é outro princípio. Ou seja, o direito penal ele não protege qualquer bem. São aqueles bens que estão previstos na lei. Então, são os bens de maior relevância para a vida em sociedade, como a vida, como o patrimônio,
como a incolumidade física das pessoas, né? Então, ou seja, o direito penal, ele só protege aqueles bens jurídicos tutelados pela lei penal, correto? Os mais relevantes. Princípio da intervenção mínima. Meu querido, é o seguinte, para o direito penal chegar a ser aplicado, ou seja, eu já tentei resolver o problema na esfera civil, na esfera administrativa e em outras esferas. Ou seja, para o direito penal entrar e intervir, né, em algum direito ou obrigação, tem que haver a real necessidade. Outro princípio também que a gente vai estudar aqui durante todo o curso é o princípio da bagatela ou insignificância, que é uma causa supralegal de exclusão de tipicidade material. Nossa, falou bonito, hein, professor? Isso aí nós vamos estudar na teoria do crime. Só lembrando que para mim aplicar o princípio da insignificância, o STF, ele enumera 4 vetores, ou seja, eu tenho que ter aqui pelo menos 4 requisitos para aplicar. Primeiro, nenhuma periculosidade social, não posso colocar justificativa desses valores, porque até esse valor, filho, não paga nem o custo da ação. Até esse valor não paga nem o custo da ação, então não compensa, tá? Para a administração pública. Então, no caso desse caminho, aplica-se esses 2 limites aí da princípio da bagatela. Beleza. Princípio da subsidiariedade. O que quer dizer isso? O direito penal ele é aplicado por último, ele é subsidiário, tá? Ele é aplicado em última ratio, ou seja, em última instância. E princípio da fragmentaridade. O que quer dizer isso? Que o direito penal não ampara qualquer violação a direito ou de bem jurídico. É só alguns. São só as ações mais graves, porque ele tem também as penas mais graves. Então, o direito penal ele é fragmentado, ele não tutela todos os bens jurídicos, e sim só os mais relevantes, tá? Outros 2 princípios de grande importância no direito penal é o no bis in idem, ou seja, ninguém pode pagar 2 vezes pelo mesmo crime, não é isso? Correto? Cai muito em prova sobre aquela questão que o direito brasileiro fala, principalmente na responsabilização do agente público, que ele responde pelo mesmo fato na esfera penal, civil e administrativa. Isso não é bis in idem. Cada ação tem um tipo de sanção, cada ação tem seu objetivo. Então, ele não paga pela mesma sanção na mesma esfera. Seria como se ele, por 2 vezes, pagasse pelo mesmo crime. Ele cometeu um homicídio, aí ele cumpre pena de 30 anos. Depois ele é condenado de novo pelo mesmo homicídio e cumpre outra pena. Então, isso não é permitido, é o no bis in idem. E eu tenho também o indúbio pro réu. Na dúvida, sempre a gente vai beneficiar o réu, que ele pode ter o nome também do princípio do favor rei. Então, vamos dar alguns exemplos aqui sobre o princípio do indúbio pro réu. A lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu. Então, aplicação do indúbio pro réu. Que mais? Não posso aplicar analogia, salvo em benefício do réu também. Não é assim que funciona? Eu não posso admitir o uso de prova ilícita no processo, salvo se for a única forma de inocentar o réu. Tudo isso são reflexos do princípio do indúbio pro réu, tá? Então, olha só, vem comigo, Douglas. Vamos ver quantos princípios nós acabamos de ver agora do direito penal, hein? Você vai falar, nossa, eu vi poucos princípios, viu? Não, olha só, vamos ver quantos princípios tem aqui, Douglas? Olha só, nós falamos de 1 princípio, legalidade penal, 2 princípios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 princípios. Caraca, velho, quase uma doutrina, né? Beleza? Para o pessoal que está estudando para a PRF aí, só para você se atualizar, meu querido, o que está acontecendo? Olha só, pega seu plano de estudo. Dá para mostrar aí, Roninho, na tela?
Beleza, seu plano de estudo, o que nós estudamos até agora? Estudamos Introdução ao Direito Penal. Agora nós estudamos disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal e princípios do direito penal. Professor, o que são essas disposições aplicáveis? São aqueles princípios que nós falamos aqui que estão no artigo 5º, como o princípio da personalização da pena, da humanidade da pena, né? Da anterioridade legal. Aí nós já estudamos também, meus queridos, analogia. Analogia também já foi estudada. Você vai marcar aí, inclusive com exercício, nós já fizemos, certo? E nós já estudamos também conflito aparente de normas, lembra? Subsidiariedade, alternatividade, lembra disso? Então aqui, filho, ó, já fizemos exercício também, ó, coisa linda. Então aqui, ó, você já marca lá, tudo isso aqui, ó, direito penal a gente acabou de matar, beleza? Amanhã já vai estar disponível já a apostila desse material da aula de hoje no nosso site, diferencialensino.com.br, ok? Tranquilo? Pessoal, então até a próxima. A gente se vê aí. Fui!